Pegue a sua Bíblia sem perca de tempo. Abra mesma no livro de Tiago, capítulo 3, e o versículo 1, onde, na oportunidade, nós vamos estar trazendo um dos assuntos muito importantes para nossas vidas cotidianas. Tiago, capítulo 3, e o versículo 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, muito de nós não sejamos mestres, sabendo que recebemos o mais duro juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Ora, pomos freio nas bocas dos cavalos para que obedeça, e seguimos dirigindo todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e elevados de ventos impetuosos, se viram com um pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que o governe. Assim é a língua, um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Verdes tão grandes bosque e um pequeno fogo incendeia. Verso 9: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como as aves, tantos os répteis como os animais do mar, se amansam e se for domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonhas mortais. Com elas bendizemos a Deus e a Pai, e com ela amaldiçoamos o homem, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de uma mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada é doce. Diga glória a Deus. Levante a sua Bíblia e fala assim: Senhor Jesus, fala que teus servos ouvem. Pode sentar, bater as palmas bem alegre para Jesus. Aleluia. Meus irmãos, peço bastante atenção nesta mensagem. O tema desta mensagem é o poder da língua. Quem sabe dentro de nós aqui tem alguém que já ficou refém do que falou. Quem sabe algum de nós que estamos aqui fomos infelizes no que já falamos um dia. Quem sabe nós ficamos refém das nossas palavras, porque foram palavras que não conseguimos utilizar de uma forma adequada. E você sabia que muitos de nós usamos, quem sabe, 10 segundos para falar uma palavra? Com esses 10 segundos, essa palavra, ela some daquele quem falou. Mas tem palavras que demoram muito tempo para sair do coração daquele que recebeu.
Só para vocês sentir o clima e o importante deste assunto que vamos tratar neste culto de doutrina hoje. Tem pessoas que falam alguma coisa, com poucos segundos, ela esquece. Mas aquele que recebeu, quem sabe ele vai levar até o último dia da sua vida aquelas palavras. Quantas pessoas estão acamadas hoje, estão trancadas, desistiram do evangelho porque receberam uma palavra que, quem sabe, aquela pessoa que falou esqueceu. Não fez efeito sobre a sua vida, mas aquela pessoa que recebeu, ela carrega até hoje. Quantos conflitos existem, meus irmãos, de tempos tão passados, que as pessoas até hoje carregam as palavras. Então, este ensinamento, meus irmãos, ele requer uma atenção especial para todos nós. Tanto aqueles que ouvem as palavras que as pessoas dizem, quanto aqueles que falam. Você pode ver que Tiago, ele vai trazer esta carta com ensinamentos. E esses ensinamentos, meus irmãos, são muito importantes para o nosso dia de hoje. E esses ensinamentos, eles vão trazer para nós. Tiago aqui ele vai ter um ponto. Ele quer falar que o poder das palavras, o poder da língua. E nós vamos ver, continue com a sua Bíblia aberta, nós vamos ver aqui como ele começa. Ele começa falando acerca, no capítulo 3, no versículo 1 do Tiago, ele vai começar falando, olha, meus irmãos, muitos de vós não sejam que mestres, porque receberão mais duro que juízo. Olha o que nós aprendemos aqui. Aqui eu já quero trazer aqui uma mensagem para a nossa vida. Às vezes, nós olhamos esse texto e dizemos assim, por isso que eu não quero ser pastor, né? Mas o texto não está falando disso. Por isso que eu não quero estar na frente de nada. O texto não está falando disso. O texto está dizendo que nós, meus irmãos, não queiram ser mestre. Quando é, pastor, que nós se tornamos mestre? Quando nós usamos as palavras para influenciar pessoas. Quando nós usamos as palavras para ensinar alguém. Pode ser filho, pode ser alguém. Então, querendo ou não, todos nós que aqui estamos, somos mestres de alguém. Nós ensinamos alguém. Por isso que Tiago ele vai ser bem claro, vai dizer, olha, não queiram ser mestres, porque vocês receberão o mais duro juízo. Pode ver que Paulo ele vai falar sobre a responsabilidade, de aqueles que ensinam. Nós vemos, meus irmãos, que é um privilégio nós ajudarmos alguém. É um privilégio nós, quem sabe, instruirmos a nossa família. Mas é também uma grande responsabilidade aqueles que aconselham alguém. Aqueles que mostram o destino para alguém. Então a Bíblia está dizendo dessas pessoas. E esses ensinamentos, eles podem influenciar vidas. Então é uma responsabilidade quando eu chego aqui no altar para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. É uma responsabilidade quando você chama o seu filho, ou alguém, ou algum amigo para dar um conselho para ele. Então isso aqui, meus irmãos, já quer dizer isso. Que nós que somos mestres, nós vamos receber um mais duro juízo. Por quê, pastor? Porque nós influenciamos pessoas. Nós influenciamos vida. E o instrumento dessa influência é as palavras que nós falamos. Nós vemos, meus irmãos, que podemos hoje vermos também que antes de alguém falar algo,
nós devemos analisar o que falamos. Principalmente quando nós aconselhamos pessoas. Quantas pessoas hoje estão em uma situação difícil porque alguém usou das palavras para influenciar aquela pessoa a tomar uma decisão errada. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, vamos ler aqui um pouco, né? No verso 2 que vai dizer: porque todos os homens tropeçam em muitas coisas. Então aqui, Tiago ele está trazendo uma dimensão das pessoas que tropeçam. As pessoas não só tropeçam em palavras, as pessoas não só tropeçam em várias situações da sua vida, mas aqui a Bíblia ela está nos dizendo que se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o seu corpo. Isso aqui é muito profundo, meus irmãos. Aqui ele está dizendo que se nós conseguimos frear a nossa língua, nós conseguimos frear todo o nosso corpo, né? Olha aqui, meus irmãos. Então nós vemos, meus irmãos, que é uma grande dimensão. E você vê aqui, no verso 3 agora, ele vai explicar por quê. Olha aqui o que ele vai dizer. Você pode ver que lá no verso anterior que nós lemos, ele vai dizer que se alguém de nós conseguimos domar a nossa língua, estamos capazes de dominar todo o nosso corpo. Em outras palavras, somos capazes de dominar toda a nossa vida, a nossa finança, a nossa vida, nosso tempo. Tudo isso nós podemos domar, se nós conseguimos domar a nossa língua. Aí no verso 3 ele vai o quê? Ele vai trazer esta mensagem e vai falar o quê? Olha o que ele vai falar no verso 3. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que obedeça e siga a direção todo o corpo. Verso 4. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que o dirige. Olha aqui, meus irmãos, preste atenção. Então eu vejo aqui dentro desta mensagem que Tiago agora ele vai explicar esta mensagem, dizendo que aquele que domina a sua boca, ele consegue dominar todo o seu corpo. E ele vai dar o exemplo do cavalo, sendo um animal de grande porte e tendo um pequeno freio, né? Ele consegue, aquele que o domina, aquele que está em cima dele, ele consegue levar o cavalo para onde ele quer. O cavalo é muito maior do que o freio que é colocado nele. O cavalo é muito maior do que aquele pequeno freio, mas quando aquele homem está com aquele freio no cavalo, ele consegue levar o cavalo para onde quer que ele quer. Ele vai mostrar aqui os animais, ele vai falar sobre os animais, dando o exemplo deste animal chamado cavalo sobre esta situação. Agora ele vai pegar um meio de transporte e vai falar sobre o que? Sobre os navios. Os navios sendo tão grandes e tendo ondas que o atingem, tendo ventos fortíssimos, com um pequeno leme ele pode ser o quê? Guiado para onde quer que aquele que o governe quer levar para ele. Então o que é que nós entendemos aqui, meus irmãos, dentro desta mensagem? Quer dizer que as nossas palavras elas vão levar a gente para onde? As nossas palavras que nós falamos, elas vão levar nós conforme o percurso que nós queremos. Porque
Quem comanda o homem são essas palavras. Essas palavras, elas vão levando os homens a muitos lugares. E se nós conseguirmos dominar o que falamos, vamos conseguir chegar onde queremos. Está bem claro aqui o texto. Se você tem a felicidade de ver um navio, você vai ver o leme bem pequeno. Carrega muitas toneladas de alimentos, de mantimentos, pessoas, mas é um pequeno leme que conduz ele. É assim a nossa língua. Ela que conduz a gente. Ela conduz o destino. Então nós vemos aqui essas duas ilustrações que Tiago ele vai falar. Dentro dessas duas ilustrações, ele vai falar que os animais são controlados pelo freio, como o cavalo. Ele vai falar do navio que é um pequeno leme que o conduz, é um enorme navio, tem ventos. Da mesma forma, meus irmãos, as nossas palavras, elas direcionam o nosso futuro. As nossas palavras direcionam, influenciam outras pessoas. Uma palavra pode mudar a vida de uma família, mas uma palavra também pode mudar a vida de uma igreja. Uma palavra pode mudar a vida de alguém. Quem controla a sua língua, ele demonstra que tem o quê? Domínio próprio. E o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Para quem não sabe, quem gera este fruto é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está na vida de alguém, automaticamente aquela pessoa tem o domínio próprio. E ela consegue dominar a sua língua. Vamos lá mais um pouco. Olha no verso 5, diz assim: assim também é a língua. Um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas, verdes, com grandes o bosque, e um pequeno fogo incendeia. Aqui ele está confirmando ali o que ele falou. Ele falou do freio do cavalo, ele falou do leme, e ele vai falar agora de quê, pastor? Vai falar agora vai dizer assim, olha, a língua é essa. Assim é a língua. Tu vê que tão grande é as florestas, um pequeno fogo destrói toda ela. Então, nossas palavras, elas são como fogo. A língua, ela tem um poder de destruir. O texto vai dizer que um pequeno fogo pode destruir uma floresta. Da mesma maneira, meus irmãos, uma mentira pode destruir uma igreja toda. Da mesma maneira, uma fofoca pode destruir, dividir uma igreja toda. Da mesma forma, uma palavra pode destruir uma família. Da mesma forma, uma pequena coisa que a gente muitas das vezes não consegue ver a dimensão que ela vai tomar, ela vai levando até adiante. Então, isso nós devemos tomar muito cuidado neste tempo a qual nós estamos, nesses momentos a qual estamos vivendo, meus irmãos, porque são momentos que nós estamos passando por muitas dificuldades, muitos problemas, muitas situações a qual estamos enfrentando. Então a língua, meus irmãos, quando ela é bem domada, ela vai edificar pessoas. Mas quando ela não tem domínio, a pessoa não tem domínio, ela destrói vidas, destrói pessoas. Irmão, se você soubesse o quanto de pessoas já tem 10 anos, 20 anos, que a gente vai conversando com um, vai conversando com outro, a gente vamos entendendo e vamos vendo que tem muitas coisas que foram faladas que as pessoas carregam até hoje.
destruiu aquela vida. Palavras feriram e até hoje não chegou a cura. Quantas pessoas, a Bíblia diz que tem muitas pessoas que estão sendo utilizadas pelo inimigo. Para quê, pastor? Para destruir vidas. Destruir vidas. Então, esse poder, meus irmãos, que a língua tem, assim como pequeno fogo pode destruir uma floresta, pode fazer todas essas coisas. Nós precisamos, meus irmãos, dominar a nossa língua. Mas como podemos dominar, pastor? Só podemos dominar a língua com o auxílio do Espírito Santo, com o fruto do Espírito, chamado o domínio próprio. Vamos continuar lendo aqui. Olha o que diz o versículo... Olha aqui, ó, versículo 5 que nós lemos, né? Que a língua, ela se gloria. Aqueles que gostam de aumentar, né? Ele vê uma coisa, ele aumenta. É assim a língua. Olha o verso 6. A língua também é um fogo com um mundo de iniquidade. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito profundo, meus irmãos. Isso aqui é muito profundo e que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que estamos lendo, com aquilo que estamos vendo. Você pode ver que ele vai falar aqui que a língua está entre os nossos membros, só que ela é cercada de um mundo de iniquidade. A língua também, ela contamina todo o corpo. Aqueles que não conseguem utilizar suas palavras de um modo correto, com certeza, meus irmãos, elas vão sofrer no corpo os danos que a sua boca fala. E devemos tomar cuidado. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 28, diz assim: o homem perverso espalha contenda. Você vê que quando o fogo cai, ele vai consumindo ali, ele vai se arrastando. Ele acabou de queimar aqui, ele vai procurando outras coisas para ele queimar. E assim ele consegue incendiar uma floresta. É assim a fofoca. É assim as situações que acontecem com palavras que falamos. Elas são como um fogo. Elas incendeiam. Quer para o bem, quer para o mal. Porque a palavra de Deus, se ela for anunciada, ela é poderosa também. Eu não quero aqui só falar do lado negativo de tudo isso, mas eu quero falar do lado positivo também. Se nós sabemos usar as nossas palavras, elas contagiam as pessoas também. Elas restauram vida, elas restauram pessoas, restauram o casamento, restauram tantas coisas. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui no Provérbio 16, 28? O homem perverso espalha contenda. Irmão, quantas pessoas têm o prazer de espalhar uma fofoca? É a Bíblia que está dizendo. Este órgão que está, né? Tem crente que diz, mas a minha língua está coçando. Ela coça mesmo, irmão. A língua coça. Mas aquele que é prudente, ele vai controlar ela. Ele vai controlar a sua língua. Olha lá, olha o que a Bíblia diz. Provérbios 26, 20. Sem lenha
o fogo se apaga. Isso aqui é muito profundo. Sem quem espalha a fofoca se acaba. Então nós vemos, meus irmãos, que nós precisamos terminarmos, não sermos espalhadores de coisas ruins, não sermos espalhadores de contenda, de problema, mas que nós viemos ser espalhadores das boas novas, da palavra de Deus, não das coisas erradas. E aqui nós temos que tomar muito cuidado. Aqui, olha, que a Bíblia diz que a língua é inflamada pelo inferno. Aí eu faço uma pergunta para você que aqui está hoje. Com que a serpente enganou Eva? Qual foi? O que foi que ela usou? Ela usou o quê? As palavras. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui que a Bíblia está dizendo, está deixando bem clara para nós aqui que a Bíblia, a língua, ela é inflamada pelo inferno. Ela não chegou causando, quem sabe, uma pressão ali, uma força com o seu corpo. Mas ela usou o quê? As palavras. As palavras, elas não são como uma pessoa que tenha uma grande força, né? Mas ela tem um poder muito grande. É diferente, força de poder. A língua não tem força, mas ela tem um poder grande para tudo. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com o que falamos. Olha o que vai dizer no verso 7. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como as aves, tanto os répteis como os animais do mar, se amansam. Se amansam. E foi domada pela natureza humana. Você já parou para imaginar, meus irmãos? Leões que são amansados pelo homem. O homem, meus irmãos, ele tem um grande poder de amansar as bestas feras, como diz aqui a palavra de Deus. De dominar sobre elas. Você pode ver que foi dado um poder para o homem no início da criação, que ele devesse dominar sobre todos os animais. E o homem tem esse poder. Mas o interessante é que o que vai dizer aqui no versículo 8 vai dizer: mas nenhum homem pode dominar a sua língua. É um mal que não se pode frear. Está cheia de peçonhas mortais. Isso aqui ele está dizendo que só de nós mesmos nós não conseguimos dominar a nossa língua. Da minha natureza, mas se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, nós conseguimos dominar ela. Porque já não vamos viver nós, mas Cristo que vai viver na nossa vida. Então o ser humano ele consegue dominar um animal, mas muitas das vezes não consegue dominar a sua língua. A língua, meus irmãos, ela destrói muitas coisas.
ela está cheia de peçonhas, cheia de venenos. Tempo desse eu fui estudar um pouco sobre as serpentes, né? A serpente, você pode ver que ela não tem pé, não tem patas, né? Mas ela anda em uma velocidade veloz, tem algumas, né? A serpente, para você saber algo grandioso dela, ela não tem pálpebras, né? Em outras palavras, ela não pisca, ela está todo o tempo com seus olhos abertos. E uma coisa curiosa da serpente é que todo o tempo ela está com a língua para fora, ela põe a língua para fora, volta, todo o tempo assim. Ela tem nariz, mas ela não utiliza muito ele. Ela utiliza o quê? A língua. Com a língua ela consegue captar o perigo. Com a língua ela consegue captar as suas presas. Naquele entra e sai que ela abre a boca e sai, ela consegue. E dentro da boca da serpente, dessas serpentes, existe um veneno muito grande. E eu fazendo essa pequena comparação, olhando esses animais, esse animal chamado serpente, ela tem um veneno que ela pode derrubar um elefante. Depende da espécie. Um pequeno animal pode derrubar um grande. Você pode ver que a serpente, lá com Eva, ela conseguiu com a sua peçonha, com o seu veneno, manchar toda uma geração que até hoje nós estamos manchados, a humanidade, né? Foi manchada pelo pecado de Adão e Eva. E assim, meus irmãos, somos nós. A língua, ela mostra para onde nós estamos. A língua é reveladora. A língua é um espelho. Porque a boca fala o que está em abundância, o coração. Então, o que está dentro vem parar. A língua revela, as palavras revelam o que está dentro. Então, por isso, por todos esses motivos, nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos. Que nós devemos saber usar a nossa língua, a nossa boca. Você sabe muito bem que neste século a qual estamos, neste período que nós estamos, pós-pandemia, né, muitas pessoas ficaram fragilizadas. Quantas pessoas, e meus irmãos, elas foram atingidas por este veneno que sai da boca, que sai da língua, as palavras. Quantas pessoas desistiram do evangelho porque foram caluniadas. Quantas pessoas desistiram do seu ministério porque alguém falou algo com este veneno mortal, como diz a palavra de Deus aqui. Que ela está cheia de peçonha, em outras palavras, cheia de veneno, a língua está cheia de veneno. Cheia de venenos. E esse pequeno membro que nós temos, ele pode derrubar uma igreja toda. Ele pode destruir uma família toda. Ele pode destruir um exército todo. Por isso que devemos tomar cuidado com o que falamos dentro da nossa casa. As palavras ferem. As palavras machucam. Como eu digo para vocês, né? Tem palavras que nós falamos com, vamos por 30 segundos, né? Uma frase, uma conversa ou alguma coisa, que até hoje as pessoas nunca conseguiram tirar da sua vida. Foi guardada. Ficou como se fosse um prego bem ficado. Essa pessoa foi levada.
Quem sabe você que está aqui hoje, você traz alguma coisa que alguém te feriu. Quem sabe você ainda não perdoou esta pessoa. Como eu digo para vocês, né? Essa mensagem vai falar tanto da língua quanto as consequências da língua. O que ela faz dentro da gente? E nós que aqui estamos, se nós formos feridos por alguém, vamos permitir que o Espírito Santo nos sare. Quem sabe você foi magoado pelo teu esposo, pela tua esposa, ou pelo um filho. Quantas mães aqui, meus irmãos, às vezes escutam tanta coisa de um filho, que aquilo às vezes está tudo guardado aqui, aquelas palavras causaram feridas, aquelas palavras causaram coisas que só Deus pode ter misericórdia. Por isso, nós devemos tomar cuidado, né? Com todas essas situações. Devemos tomar cuidado com tudo isso. Devemos tomar cuidado com todas essas coisas. Olha o que a Bíblia ela vai dizer aqui, verso 9, com ela bendizemos o quem? A Deus e o Pai, mas com essa mesma língua amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Devemos tomar cuidado, para que nós não viemos, meus irmãos, estar classificado dentro deste versículo. Em outras palavras, de uma mesma fonte não pode vir dois tipos de água, sim ou não? Não pode vir dois tipos de água. Ou ela é doce ou ela é salgada. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver o poder de todas essas coisas. Aqui nós vamos ver que de uma mesma boca não pode proceder duas situações. Ele vai dizer que uma pessoa não pode ser boa falando coisas ruins. Ele vai dizer aqui que pessoas não podem ser má falando coisas boas. Ele está aqui dando esse fechamento a esta palavra para dizer para cada um de nós que não existe meio termo nessa questão das palavras. Por isso, meus irmãos, devemos tomar o quê? Cuidado. Porque com essas palavras nós oramos. Com essas palavras nós pregamos. Com essas palavras nós aconselhamos alguém. Com essas palavras, nós mostramos a direção para as pessoas. É mais antes, meus irmãos, nós pensarmos no que vamos falar, do que pensar naquilo que já falamos, que não tem mais como voltar atrás. Ela já feriu. Ainda que você vá lá e fale depois, meu irmão, me perdoe, eu falei o que não devia, né? Eu extrapolei nas minhas palavras, mas mesmo assim aquelas palavras já causaram uma consequência dentro daquela pessoa. Causaram um problema. E nós estamos vendo, meus irmãos, que nesses tempos, quantas pessoas carregando problemas antigos, feitos por palavras. As palavras mal usadas, elas não podem ser arrancadas mais. Depois que ela sai da boca, ela não tem como voltar mais. Ela fere, ela machuca. E muitas das vezes, as pessoas tomam decisões muito erradas. Use a sua boca para ajudar as pessoas. Mas, pastor, às vezes nós temos que chamar a atenção dos nossos filhos, sim. Chame a atenção. Exorte.
converse. Ah, pastor, mas às vezes eu tenho que conversar com meu amigo umas palavras mais, os conselhos mais diretos. Aconselhe. O problema, meus irmãos, das coisas que acontecem, são as coisas que nós muitas das vezes falamos, que são fofocas, são enganos. Você pode ver que a Bíblia ela vai falar conosco, lá em Provérbios, capítulo 6. Eu sempre falo esse texto aqui quando eu estou pregando sobre esses assuntos, que são assuntos que nós devemos tomar muito cuidado. Provérbios 6. Provérbios 6. Sempre eu prego isso aqui. 6,16. Olha o que vai dizer, irmãos. Provérbios 6,16. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: os olhos altivos, a língua mentirosa, a mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamentos virtuosos, os pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa e o que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Você pode ver, meus irmãos, que dentro dessas 7 coisas, eu vou destacar aqui este assunto que nós estamos falando. Você vê no verso 17, vai dizer: a língua mentirosa, é a primeira que nós vemos que está classificado com as palavras, com esse estudo. O segundo ponto, nós vamos ver aqui também, que vai dizer sobre a testemunha falsa, que profere o quê? Mentira. E nós vamos ver que é o que a alma de Deus abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Aí nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, com essas coisas. Nós devemos tomar muito cuidado com tudo isso. Só para fixar mais esse tema, nós vamos lá em Provérbios 13, 3. Olha o que vai dizer: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Quantas pessoas vivem uma vida de perturbação, irmãos? Por quê? Porque ele abre muito a sua boca. Quando o cristão, ele abre muito a sua boca, ele é refém dela. Ele tem que resolver muita coisa. Olha, tu falou isso, tu falou aquilo, ela vive uma vida de perturbação. Por isso que a Bíblia está dizendo que o que guarda a sua boca, ele conserva a sua alma. A gente temos que ser pessoas, meus irmãos, que devemos ser conservadores da nossa alma. Conservar, meus irmãos, a nossa vida. Porque quando nós guardamos o que falamos, nós conseguimos chegar aonde ninguém chegou. Quando nós dominamos a nossa boca, nós conseguimos chegar longe. Porque quem conserva a sua boca, conserva a sua alma. Quem fecha a sua boca, conserva a sua alma. Provérbios 10, 11 vai dizer: a boca do justo é um manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então nós vemos, meus irmãos, que a Bíblia está recheada de muitas
muitas advertências sobre o que devemos falar. A Bíblia está cheia de advertência de como devemos agir, meus irmãos. E por isso, este é um assunto que devemos tomar muito cuidado. Devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, com todas essas coisas que podem trazer um grande prejuízo para a nossa vida, para a nossa alma. Saiba o que você está falando. Analise o que você vai falar. Analise a proporção que esta palavra vai causar. E com certeza, Deus ele vai te dar uma direção correta. Então esse é um assunto muito importante para nós. Guarde a sua língua. Guarde o que você, muitas das vezes, ia falar. Quem sabe quantas vezes, quem sabe tem pessoas aqui que estão me escutando, já falaram como um dia o pastor Dinei já falou, muitas vezes, né? Olha, pensou se eu fosse falar, né? Eu estava numa situação difícil, né? Se eu fosse falar aquilo que veio no meu coração, que veio na minha vida, né? Quanto de nós já, quem sabe, sentiu aquele alívio, sabe aquele... Ainda bem que eu não falei nada, né? Olha a situação. Então, se nós tivermos o domínio próprio, a gente vamos conseguir vencer tudo isso. E Deus está falando conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique com esta mensagem.